Bom dia, você que nos acompanha em mais uma entrevista ao vivo promovida pelo Jornal Diário dos Campos e pelo portal DC+. Dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Palmeira, vizinha aqui de Ponta Grossa, hoje nós estamos com o Marcos Ribas, que é o candidato do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Bom dia, Marcos, obrigada pela sua presença. Bom dia, Milena, agradeço ao Diário dos Campos pelo convite e estamos à disposição para explanar para toda a nossa população que está contendo no nosso plano de governo. Então é importante a gente destacar que a ordem das entrevistas foi definida por sorteio junto aos candidatos ou seus assessores na semana anterior. Como padrão de toda entrevista, nós iniciamos abrindo 3 minutos para que o candidato possa se apresentar e declare por que quer ser o próximo prefeito de Palmeira. Bem, Milena, eu nasci no interior do município, lá na comunidade da Vilinha, meus pais moram lá até hoje. Estudei em Queimadas, uma escola também do interior do município, utilizei o transporte escolar, depois vim estudar na cidade, fiz colégio agrícola, fiz faculdade aqui em Ponta Grossa, na UEPG, depois me mudei para Curitiba, onde fiz pós-graduação em auditoria pela Universidade Federal do Paraná, e aí recebi o convite para trabalhar no município. E eu, dentro do município, ocupei os cargos de assessor de desenvolvimento econômico, posteriormente secretário de gestão pública, depois secretário de obras. E durante todo esse tempo adquiri a experiência necessária, que me credencia para ser o próximo prefeito de Palmeira. Tenho comigo nessa caminhada uma pessoa maravilhosa, que é a Carla, minha vice, 12 anos de experiência dentro da PAI, tem também a experiência de ser funcionária pública, passou pela Secretaria de Assistência Social, de Educação, e estamos aí dispostos a vencer a eleição. Candidato, o senhor ainda tem mais 1 minuto e meio para a apresentação inicial. Não, eu estou satisfeito. Tranquilo. Então vamos começar. Como padrão também, a gente sempre começa falando um pouquinho mais da experiência pessoal do candidato, questões mais partidárias, para depois entrar nas perguntas do plano de governo. Como o candidato comentou, tem já uma experiência longa na gestão pública. Sim. E nos últimos 4 anos estava como vereador de Palmeira. O candidato é apoiado pelo atual prefeito da cidade. Sim. Mas o que pretende fazer de diferente que o senhor avalia que o último prefeito não fez e que é necessário fazer daqui para frente? Uma gestão mais próxima das pessoas, Milena. Essa pandemia, infelizmente, trouxe um estresse nas famílias, dificultou, afastou um pouco, causou estresse no próprio funcionalismo público. E é essa gestão diferente que eu quero fazer, aproximando as pessoas, ouvindo a população, estar mais próximo das pessoas, a gente comete menos erros, mas dá com certeza prosseguimento a todas as obras que o prefeito Edir iniciou e que estão transformando a nossa cidade. Palmeira hoje está num outro patamar. Falando especificamente para o candidato, qual é o maior problema de Palmeira e como solucioná-lo? Eu acho que o maior problema de Palmeira se diz a estrada rural. É a extensão, nós somos o 20º município em extensão territorial do estado. Temos só de roteiro escolar 1.211 quilômetros. Então, olha o tamanho desse desafio. O prefeito Edir licenciou pedreiros, nunca antes tivemos pedras britadas de qualidade para colocar nas estradas. O prefeito Edir renovou a frota, Temos máquinas, temos caminhões novos, mas tudo isso não está sendo suficiente. O que nós vamos fazer agora? Buscar recurso no governo federal, seja no Ministério da Infraestrutura, seja no Ministério da Agricultura. O que falta realmente é mais investimentos para termos uma estrada rural de qualidade. E a população de Palmeira pode ter certeza. O prefeito Marcos e a vice Carla irão periodicamente em Brasília buscar os recursos para investimento em estradas rurais. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto das estradas rurais novamente,
Mas primeiro eu queria continuar um pouquinho mais falando de questões mais pessoais. Perfeito. Como o candidato comentou anteriormente na sua apresentação, tem uma longa experiência em gestão pública. Há pelo menos 12 anos ocupa cargos públicos na cidade, apesar de essa ser apenas a sua segunda eleição. A sua primeira foi em 2016, para vereador, quando o candidato declarou R$237 mil em bens. Para essa eleição, houve uma queda de 21% nos bens declarados. O que aconteceu nesse tempo? Milena, eu era casado, separei, por isso eu tive uma redução de bens, né, normal, dei a metade para minha esposa, então por isso a redução de bens nesse período. O único motivo foi mesmo a separação, não outras questões relacionadas à gestão do dinheiro? Não, nenhum problema em relação a isso. Falando agora nas propostas. Para você, qual é a principal vocação de Palmeira? Nós temos uma vocação agrícola muito grande, né? Um extenso território, produzimos muita soja, muito feijão, muito milho, né? Temos a cultura também do fumo como uma fonte de renda muito grande para o pequeno produtor. Mas Palmeira também está passando por um processo de mudança. Hoje temos a empresa Basto em Palmeira, que produz vários produtos, né? E a empresa Basto tem mais de 1.000 funcionários. E temos outras empresas também como grandes empregadoras. Então hoje há uma transformação. Posso dizer que está mesclado a questão da geração de renda, seja na agricultura, seja na indústria. Para a gente mensurar um pouquinho para quem está nos assistindo, eu trouxe alguns dados econômicos da cidade. No ano passado, por exemplo, a agropecuária representou 45% de todas as riquezas geradas na cidade e a indústria, em segundo lugar, 30%, um pouco menos de um terço. Dentro da agropecuária, os principais produtos foram a soja, o leite e o fumo, que mais geraram riquezas. Em entrevista nesse ano ao Diário dos Campos, o secretário estadual de Agricultura, aqui do Paraná, o Norberto Ortigara, comentou das riquezas dos Campos Gerais, mas falou na necessidade de diversificação do que é produzido aqui. No seu plano de governo não consta nenhuma proposta direcionada a essa diversificação, mas há algum plano em trabalhar nesse sentido? Milena, consta sim. Deixa eu só explicar o que houve. Então, nós entregamos um plano à Justiça Eleitoral, mas após isso nós começamos a conversar com a comunidade, seja em visitas, seja em reuniões, e surgiu uma ideia maravilhosa, que é transformar Palmeira num polo hortifruti orgânico. Nós temos uma fazenda lá que tem um contrato de publicidade, então eu não posso falar o nome, que será um modelo de fazenda-escola. O que nós queremos fazer com isso? Tirar o produtor que hoje está na produção de fumo. Eu tenho conversado com muitos produtores de fumo, eles estão desanimados, dizendo assim, não, este é o último ano que eu vou plantar, né? Então nós, como gestor público, temos que dar uma opção, né? E já conversei com o pessoal da fazenda, eles vão implantar uma fazenda-escola, o município vai custear o treinamento, né? Eles vão ter um local para alojamento, para a pessoa fazer um estágio, e o município vai custear. E o principal, Milena e amigos que estão nos assistindo, eles têm já o mercado para quem vender, ele tem contratos, né? Que a maior dificuldade do nosso produtor, do pequeno produtor, seja de Palmeira, seja de qualquer região, ele sabe produzir, mas na hora de vender não consegue entrar no mercado. Eles têm grandes contratos, seja dentro do país como já fora do país. Tem produtos que, devido aos contratos, por exemplo, eles estão trazendo do interior de São Paulo, da Bahia. Então, o que falei com eles? Não vamos trazer de São Paulo e da Bahia. Vamos fazer com que os nossos produtores produzam, vamos treiná-lo, né? Isso vai gerar renda, vai diversificar, e é isso que está no nosso plano de governo. É importante a gente destacar para quem está nos assistindo que a nossa entrevista foi pautada no plano de governo inicial apresentado pelos candidatos, que consta no site do TSE, mas a gente questiona as propostas justamente porque sabe que elas vão evoluindo ao decorrer da campanha, né? Dentro do seu plano de governo, o candidato cita ampliar parcerias ou convênios com cooperativas, sindicatos rurais e associação de agricultores. No que consistem essas parcerias, esses convênios? O que deve ser feito na sua gestão, caso venha a ser eleito? Proximidade com as classes que representam a população.
o gestor público, quando está próximo das pessoas, quando está próximo das entidades representativas, ele comete muito menos erro, né? A decisão de certas políticas ou de certas atitudes divididas, elas são muito mais assertivas e a população talvez compreenda melhor alguma medida ou outra que seja mais polêmica. E é nesse sentido que a gente quer pautar a nossa gestão, no diálogo, na proximidade. Então, por isso, colocamos isso no plano de governo. E na prática, quais devem ser essas parcerias e esses convênios que devem ser firmados com essas entidades? Por exemplo, lá em Palmeira nós temos entidades representativas como o Sindicato Patronal dos Agricultores, temos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a Associação de Produtores de Vitumarsum, dos moradores de Vitumarsum, que é como se fosse uma subprefeitura. Eles é uma comunidade diferente das outras comunidades que temos lá, porque a população arrecada para a associação e a prefeitura completa isso, cedendo máquinas, caminhões, enfim, e é essas parcerias que nós pretendemos manter. Também é citado no plano de governo parcerias para a manutenção de estradas rurais, que é o que a gente estava conversando um pouco antes. Como devem ser feitas essas parcerias para a manutenção das estradas? Primeiro, eu fui 6 anos secretário de obras e sempre há, digamos assim, uma falta de diálogo ou talvez uma falta de compreensão em relação à manutenção de estradas rurais. A população precisa ajudar na manutenção como? Como nós temos somente de estradas de roteiro escolar 1.211 quilômetros, fora as outras estradas, então é muito difícil da prefeitura estar em todos os lugares. Então, como que a população pode ajudar? Numa roçada de beira de estrada, numa limpeza de bueiro, num tapar um buraco, uma valeta, ou tirar uma água da estrada que está fazendo uma valeta. E é essas parcerias que a gente quer estabelecer a partir de 2021. É um grande trabalho de conscientização, que juntos nós podemos ser muito melhores. E de que forma a prefeitura deve atuar nessa manutenção das estradas rurais? Como vai funcionar essa manutenção? Olha, nós temos um programa. Ora trabalha com equipes separadas, ora trabalha com equipes todas no mesmo locais. Lógico, quando tem período de chuva, Milena, estraga todos os lugares ao mesmo tempo. É por isso que a gente precisa das parcerias. Quando a estrutura da prefeitura está numa comunidade, por exemplo, Vitumarsum, como tem a estrutura individual, está atuando também na manutenção de estradas. E é nesse sentido que a gente quer estabelecer as parcerias, manter o que já tem e ampliar ainda se for possível. A intenção é fazer, por exemplo, um rodízio fixo de comunidades que devem receber as máquinas ou vai sendo definido conforme a prioridade dos serviços? Das duas formas. O que nós estamos propondo no nosso plano de governo, diferente do que há hoje, é periodicamente. Nós gostaríamos que fosse mensalmente, mas talvez não dê, porque tem comunidades que demandam um pouco mais de tempo de serviços. Então, periodicamente, nos reunimos para a comunidade antes de iniciar um serviço. Por exemplo, se eu for lá na comunidade de Vieiras, chamar a comunidade que eleja um fiscal para acompanhar os serviços, entende? Para daí estabelecer prioridades e trabalhar dentro dessas prioridades. É esse diálogo que a gente precisa ter com a população para cometer menos erros, ser mais assertivo e a população também entender as dificuldades que o gestor público ou que a prefeitura tem na execução de certos serviços. Falando agora em manutenção de vias urbanas, no plano de governo do candidato há um plano de pavimentação bem específico em que são citadas 14 ruas a ser pavimentadas, inclusive com o nome e os trechos. Além disso, o plano também cita a pavimentação das marginais da rodovia BR-277. Qual seria o trecho da BR-277 que receberia essas marginais? É um trecho que é concedido hoje? Qual que é a localização exata ali? Milena, é importante a gente destacar, quem é de Palmeira sabe, mas não temos só palmeirenses assistindo. Este governo do qual participamos, eu e a Carla mais recente como secretária de Educação e eu como secretário de Obras no primeiro mandato, foi o governo que mais fez pavimentação em Palmeira, né? Palmeira, vou dizer que tinha 55%, 60% de pavimento, de cobertura de pavimento na área urbana. Hoje tem 14 ruas, mas na verdade nós catalogamos 22 ruas, só que as outras são do Distrito Industrial que está no programa da Indústria e Comércio.
Então falta muito pouco para chegarmos a 100% de pavimentação na área urbana. E aí por isso que detalhamos, fizemos o levantamento, ver o que está faltando para completar 100%. Com relação às marginais da 277, nós vamos complementar um trabalho que está em obras hoje na cidade, que é a marginal da PR 151, é a rua José Antônio Bordignon. Nós estamos abrindo uma rua que sai do centro da cidade para facilitar a mobilidade urbana. E esta é a marginal da 151, a rua José Antônio Bordignon. E as marginais da 277 vão ligar com a marginal da 151, para que as pessoas, por exemplo, que saem do centro de Palmeira ou da área da rodoviária possam chegar até o bairro do Rocio 1, do Rocio 2 sem utilizar a rodovia, que causa risco ao motorista e também, como o pessoal do DR chama, ele polui a rodovia no sentido de que carrega mais trânsito. Então, a prioridade nossa é ligar da José Antônio Bordignon até a trincheira do Rocio 2. E essa questão das marginais deve ser feito com recursos municipais, deve ser solicitada a concessionária ou deve ser pedidos recursos federais, já que é uma rodovia federal? Milena, com os recursos municipais, se nós fôssemos trabalhar com os recursos municipais, nós não tínhamos pavimentado tanto na cidade. Nós temos muitos parceiros, deputados, que nos ajudam e mandam muitas emendas para Palmeira. Eu brinco com os amigos que Palmeira está no mapa da política, né? Então tivemos investimentos nos últimos 8 anos do EDIR em pavimentação de mais de 25 milhões de reais. Então é dessa forma que nós vamos continuar trabalhando. E também buscando recursos para financiamento. Palmeira está entre as 42 melhores gestão do Estado avaliado pelo Tribunal de Contas. Temos todas as certidões. Então conseguimos acessar financiamentos facilmente. E é dessa forma que nós vamos continuar trabalhando. Além dessa questão da pavimentação de 100% da via urbana, que o candidato comentou que é uma pretensão da próxima gestão, caso venha a ser eleito, o plano de governo também cita o recapeamento asfáltico de toda a zona central da cidade. Isso também seria feito buscando recursos ou o candidato já pensa em separar um recurso municipal que já está garantido para fazer esse serviço? Milena, a pandemia estabeleceu uma queda de receita muito grande em todos os municípios do Brasil. Palmeira perdeu 35% de arrecadação este ano, pós-pandemia. Então, com recurso municipal, talvez não seja possível fazer todo o recap. Mas nós buscamos emenda a fundo perdido, nós buscamos financiamento, nós trabalhamos nas ruas que têm melhores condições de pavimento com micro revestimento asfáltico, que é uma forma mais barata de dar qualidade à via, e é desta forma que nós vamos fazer. O candidato acredita que, caso venha a ser eleito, vai conseguir fazer em uma gestão, em 4 anos, todo esse recapeamento asfáltico do centro da cidade, terminar 100% da pavimentação em via urbana e ainda as marginais das rodovias? Olha, eu acredito que sim, Milena. Pelo volume que fizemos nos últimos 8 anos, né? Fizemos muito mais nesses últimos anos do que ainda tem para fazer. E se continuarmos nesse ritmo, com certeza vai dar para fazer. Mesmo dependendo da liberação de recursos externos da prefeitura. Sim, os nossos deputados são os mesmos há muito tempo. Eles trabalham muito firme por Palmeira, né? Como temos também as certidões, nós acessamos muito recurso de financiamentos. Por exemplo, nós pavimentamos uma avenida histórica lá, que é a Avenida das Palmeiras, que passa em frente da empresa Baston, essa empresa que tem mais de 1.000 funcionários. E nós fizemos um financiamento de 7 milhões de reais para pavimentar a Avenida das Palmeiras, para pagamento em 10 anos. A parcela desse financiamento é de 72 mil reais por mês. 72 mil reais por mês. Só um dos tributos que a Baston arrecada ao município dá mais de 100 mil reais por mês. Então é nessa mesma ideia que nós vamos continuar fazendo, avaliando o custo-benefício. Então, e outra, o asfalto da Avenida das Palmeiras propiciou a Baston fazer contratos que ela não conseguia por causa do pó e do barro. Cresceu, gera mais renda ao município. Candidato, nós pedimos que algumas entidades da cidade de Palmeira enviassem perguntas em vídeo para que a gente pudesse apresentar aos candidatos. As perguntas não poderiam ser direcionadas, seriam distribuídas sem a entidade saber para quem iria. A Associação Comercial de Palmeira optou por não enviar um vídeo, mas enviou algumas demandas por escrito para a gente. Perfeito. Uma delas é a questão das vagas de estacionamento no centro da cidade.
Eu vi no seu plano de governo que consta estudar a implantação do estacionamento rotativo na zona comercial central para disponibilizar mais vagas de estacionamento. Esse estudo ainda não foi feito, ainda seria necessário fazer um estudo para implantar o estacionamento? Quando esse estacionamento rotativo seria implantado na cidade? Milena, quando eu fui secretário de obras, eu já na época, há uns 6 anos atrás, eu contratei uma empresa para fazer um estudo para já implantar o estacionamento rotativo. Só que pelo número de vagas e com o crescimento da cidade que havia naquele momento, ele se tornava inviável. O município tinha que subsidiar, ele era deficitário, então optou-se não fazer. Mas com algumas ações que a administração fez, por exemplo, mudando a prefeitura da Praça Central para uma central de atendimento no centro cívico, né, a própria agência de um banco da cidade que saiu também da Praça Central e foi para uma rua, esse centro está sendo ampliado. Então, tenho certeza que um novo estudo vai apontar que o estacionamento rotativo vai ser viável. E outro problema que nós temos lá também, que a Associação Comercial sempre nos relata, as pessoas deixam os carros na Rua Conceição, que é a Rua do Calçadão, é a rua principal da cidade, para venda. Estaciona de manhã e retira de tarde, tirando vaga dos seus clientes. E a implantação do estacionamento rotativo vai coibir essas ações com certeza. O candidato comentou que já foi feito um estudo há alguns anos, mas na época foi inviável. Inviável. Seria necessário atualizar aquele estudo ou fazer um novo estudo do zero? Eu acredito que um novo estudo, porque lá em Palmeira, agora com a abertura de uma rua Barão do Rio Branco, que ela cruza praticamente o centro da cidade, a dinâmica da mobilidade urbana e desenvolvimento comercial vai mudar. Então aquele estudo hoje já não serve mais, precisa um novo estudo, porque a cidade está se comportando e vai se comportar durante alguns anos com um crescimento num eixo diferente. E considerando que ainda é necessário começar um novo estudo, quando o candidato acredita que seria possível implantar o estacionamento rotativo, colocar em prática? Olha, menina, até contratar a empresa, passar pelo processo licitatório, ela fazer o levantamento e nos entregar, eu acredito que a partir do 2º ano de mandato, nós já temos claro a viabilidade ou não do estacionamento rotativo. Já há uma ideia de que forma ele deve funcionar, se vai ser por talão ou apenas digitalmente, por exemplo? Não, isso nós temos que aguardar um estudo, ver o que é melhor para o mercado, o que melhor também se adapta à nossa realidade. Nós temos muita gente do interior, então tem que fazer um estudo para ver o que é mais fácil para a nossa população. E ainda nessa questão viária, o plano de governo do candidato cita continuar a padronização de calçadas, Sim. visando a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para garantir a segurança do cidadão e a modernização das vias públicas. Essa padronização de calçadas deve ser feita até onde? Em qual área? Veja bem, menina, todas essas obras que foram feitas nos últimos anos, todas têm calçadas. Né? Todos têm acessibilidade. Só que durante muitos anos, muitos bairros mais antigos da cidade, com pavimento mais antigo, ainda não tem calçada. Tem algumas ruas até que inclusive não tem meio fio. E é nesse sentido que nós colocamos essas ações no nosso plano de governo. Bairro da Vila Rosa, bairro do Rocio, tem densidade populacional grande e não tem calçadas. E realmente é um perigo a gente expor a nossa população a andar pela rua. Por isso, nós vamos investir nos próximos 4 anos na construção e padronização das calçadas. E de que forma vai ser feito esse investimento? A prefeitura vai fazer as calçadas dos locais que ainda não têm? Isso vai ser cobrado dos donos dos imóveis? Como que vai ser na prática? Olha, normalmente a gente faz a padronização e não cobra. Mas também a revitalização de algumas ruas, por exemplo, está no nosso plano de governo e nós vamos fazer a revitalização da Rua Coronel Tony Ferreira, que é uma rua central da cidade, de um trecho que ela ainda não foi revitalizada, já vai estar a calçada prevista na obra, então não há necessidade de cobrar da população. E aqueles locais que não vão receber novas obras porque não há necessidade, mas necessitam de uma padronização de calçada, de uma manutenção ou até mesmo da construção, como vai acontecer? Como vem acontecendo hoje. Né? A prefeitura está executando esses serviços e não está cobrando da população. Eu entendo que é ela mesma que deve executar pela própria padronização, senão as pessoas fazem cada um de uma forma. Tem a questão da acessibilidade também, que tem regras. Então é melhor a prefeitura fazer, porque a padronização realmente acontece na prática.
E a meta da prefeitura é padronizar as calçadas apenas da região central ou de toda a área urbana de Palmeira? Olha, a meta é de padronizar de toda a área urbana. De repente, em 4 anos, a gente não consiga. Mas a gente precisa dar continuidade para que, num período, chegue a 100% de calçadas ideais, que a nossa população tenha tranquilidade para transitar. Entrando agora em outro tema, uma outra entidade que a gente entrou em contato e que mandou perguntas por vídeo foi a APAI de Palmeira. Vamos ver a pergunta deles. Vamos lá. Sou Michele de Freitas Cap, diretora da APAI de Palmeira. Estudos mostram que cerca de 30 a 40% das deficiências poderiam ter sido evitadas com medidas preventivas. Promover a melhoria na condição de vida da população, garantindo saúde, educação, trabalho e moradia, é uma ação de prevenção primária. As estratégias e cuidados no pré-natal, perinatal e pós-natal são ações importantíssimas na prevenção das deficiências. A prevenção de deficiência é uma ação inteligente, humana e sensível, que evita o sofrimento, a desestrutura familiar e social e a desestrutura econômica. Quais são as suas propostas em relação à prevenção de deficiências? Seu plano de governo possui ações que possam minimizar o nascimento de crianças com deficiências no município de Palmeira? Nós temos no nosso programa de governo, lá na saúde, o programa Mamãe Palmeirense. Ele já vem funcionando em Palmeira, só que hoje nós temos um grande problema. A Santa Casa, que é o hospital que recebe o recurso da prefeitura, não está fazendo os partos. Nós temos um convênio com a Santa Casa e nesse convênio, que foi a Santa Casa que apresentou ao município, nós temos um valor lá que é para obstetrícia. E infelizmente a Santa Casa não está conseguindo cumprir este convênio, ela não está conseguindo contratar os médicos obstetras. Então ela está acabando devolvendo este recurso ao município, né? E os partos, por indicação da Terceira Regional de Saúde, têm acontecido fora do município. E esses partos realmente, na hora do sonho, de repente, da mãe ou de uma festa na família, às vezes ele não está acabando bem, né? Então nós temos no nosso plano de governo a municipalização da Santa Casa, porque o município tem 27 médicos no seu quadro, temos obstetra e temos que corrigir este problema. Temos que voltar as crianças a nascer em Palmeira. E Palmeira também ser um polo regional. O município vizinho, São João do Triunfo, traz suas gestantes para ter parto aqui em Ponta Grossa, passando por Palmeira. Então, é uma proposta nossa municipalizar e oferecer serviços ao município vizinho, e eles participando do custo, né? O município de Palmeira não pode arcar sozinho com o custo, mas se tornar um polo regional para que esse problema seja resolvido. O que significa municipalizar quando o candidato cita isso em relação à Santa Casa? Seria assumir a gestão, contribuir com mais recursos? De que forma isso seria feito? É preciso fazer um histórico sobre isso, Milena. A Santa Casa de Palmeira, no início do mandato do prefeito Edir, recebia do município R$ 7.000 por mês. E esses valores foram aumentando gradativamente. No último ano, neste ano, agora 2020, o repasse é de mais de R$ 2 milhões anuais, dá 186 mil por mês. Mas não está sendo suficiente só isso, né? Porque o Estado também tem uma dívida com a Santa Casa, né? Por uma falta de alvará da vigilância sanitária do Estado, o Estado não tem o contrato e não está repassando os valores. Isso também está impondo muita dificuldade, somando a dificuldade da contratação de médico. Hoje, com a pandemia, ainda dificultou mais essa contratação de médico. E o município tem obstetra no seu quadro. Então, por que não assumir e colocar lá o obstetra e outros médicos para que a população possa ter um bom atendimento? Seriam cedidos profissionais da saúde pública para atuar dentro do hospital? Na verdade, o hospital vai ser parte da saúde pública. Apenas o local de trabalho será o hospital, né? Que vamos criar uma fundação municipal que vai poder atender SUS particular, convênio, como é o Hospital Santa Casa hoje, só que a gestão vai ser municipal.
E como seria a questão da aplicação de recursos? A prefeitura assumiria a maior parte do custeio do hospital? O hospital ainda manteria alguma parte do custeio? Como que seria essa relação? Veja bem, a fundação é municipal, Milena. Como ela vai ter recursos de particular, de convênios, do SUS, do Estado, que nós vamos renovar o contrato, precisa fazer a falta da certidão da vigilância sanitária em relação ao Estado é por falta de alguns investimentos no prédio. O município vai, sendo um prédio próprio do município, o município vai poder fazer esses investimentos e vai corrigir. Então o município, colocando os profissionais lá, eu tenho certeza que ainda vai baratear, porque hoje nós temos uma realidade sim. O pronto atendimento municipal é dentro da Santa Casa, ela é feita por funcionários do município. Como que eu posso dizer? E os internamentos? Nós temos poucos internamentos, só que o hospital é obrigado a ter um outro médico, ter uma outra equipe de enfermagem para cuidar somente do hospital. Não pode as pessoas que estão no pronto atendimento fazer. Então, sendo municipal, os próprios médicos que já estão no pronto atendimento, os enfermeiros podem passar visitas naqueles que estão internados. Então, isso é um custo a menos. Né? Por que pagar o município ter um médico no pronto atendimento e a Santa Casa ter outro médico, se nós podemos ter um médico só e um enfermeiro só para atender essas demandas? Mas isso não acabaria reduzindo o quadro de médicos da cidade? Não, de maneira nenhuma. Otimizar os recursos, né? Os médicos já estão lá, a maioria desses médicos já moram em Palmeira. Uhum. Outra proposta relacionada à área da saúde que o candidato cita no seu plano de governo é unificar serviços especializados, como o Centro de Especialidades Municipal e o Centro de Especialidades Odontológicas em um mesmo ambiente, para facilitar o acesso da população na sua integridade de atendimento hospitalar. Onde seriam executados esses locais? Onde seria feito esses atendimentos? Nós temos hoje o centro, o CEM, que a gente chama, que é o Centro de Especialidades Médicas. E a nossa intenção, municipalizando a Santa Casa, é levar esses médicos que estão no CEM para dentro da Santa Casa. Né? Vou dar um exemplo prático do obstetra. Né? O obstetra, nós temos 250, em torno de 250 partos anuais. O obstetra pode fazer normalmente o seu atendimento, que é feito pelo CEM hoje, mas dentro da Santa Casa, e também, na ocorrência de um parto, atender esse parto. Né? Não precisa ter um outro profissional. E é nesse sentido que a nossa proposta é levar esses serviços que hoje estão fora para dentro do hospital, otimizando realmente a produção da área médica. Hoje a maior parte dos municípios dos Campos Gerais tem uma parceria para o consórcio intermunicipal de saúde e também para o consórcio do SAMU. Uma das propostas do candidato prevê implantar a base do SAMU Campos Gerais em Palmeira. Sim. De que forma isso seria discutido com os outros municípios para que pudesse ser feito, já que não é uma decisão unilateral da cidade? O SAMU já está em Palmeira. Né? O SAMU já tem feito serviços de atendimento em Palmeira. Só falta implantar a base, e a base será na Santa Casa. Né? Ela municipalizando, nós vamos colocar o SAMU lá dentro para ofertar mais um serviço para a nossa população. E falando agora em prevenção à saúde, uma das propostas do candidato é disponibilizar um veículo próprio para cada equipe de estratégia de saúde da família. Quantas equipes possuem hoje a cidade de Palmeira e quantos veículos a mais necessitariam ser comprados? Veja bem, hoje nós temos praticamente um veículo, manter a renovação da frota. Né? As pessoas poderem ir até o seu local de trabalho com o seu veículo e durante o dia, tendo um veículo em cada unidade, ele prestar serviços naquela comunidade. Isso facilita o deslocamento do médico até a casa de um paciente, o deslocamento da enfermeira, por isso colocamos. Mas não colocamos porque nós vamos manter, mas também temos que ter o cuidado de não deixar esses veículos envelhecerem. Sempre manter a frota renovada. Quantos veículos seriam necessários para essa renovação da frota e para atender 100% das equipes? 15 veículos. Nós temos 15 estratégias de saúde da família. Todos esses veículos seriam renovados? Sim, sim. Com qual recurso que isso seria feito? Nós temos recebido muitos recursos por emendas de deputado do governo do estado
também temos recebido muito recurso do governo federal. E nós vamos manter essa política do bom relacionamento político, porque é um momento que o orçamento, tanto do governo do estado como do governo federal, está maior nas questões de saúde, até pela pandemia. A saúde é uma das principais demandas da população de Palmeira. Além de todas essas questões de investimentos dentro da cidade, o candidato também cita uma proposta para aquelas pessoas que precisam fazer consultas e exames fora de Palmeira, que é fornecer um cartão alimentação para os pacientes e acompanhantes que vão até a Curitiba com o veículo da prefeitura para fazer essas consultas e exames. Com esse cartão, as pessoas poderiam se alimentar em estabelecimentos conveniados. Quais seriam esses estabelecimentos? De que forma seriam feitos esses convênios? Na verdade, fazer um credenciamento no modelo de licitação, credenciar os locais. Nós temos propostas de outros candidatos de fornecer a alimentação, mas tem alimentos que de repente um paciente não pode ingerir, né? Ou tem ou um diabético, por exemplo, né? Então nós optamos como proposta o cartão alimentação nesse sentido, para que cada um possa se alimentar daquilo que realmente é possível, né? Uhum. E de que forma seriam feitos esses convênios? A prefeitura custearia 100% dessa alimentação? Como seria feito? Sim, é tudo por licitação, né? Não pode ser, na verdade, um convênio. O termo talvez esteja equivocado. Precisa fazer um credenciamento através de processo licitatório para que esses estabelecimentos possam prestar o serviço ao nosso município, custeado 100% pela administração municipal. Uhum. Falando agora em outro tema, segurança pública. O plano de governo do candidato tem apenas 2 propostas voltadas à segurança pública, que é substituir as lâmpadas atuais por lâmpadas de LED e implantar câmeras de monitoramento na cidade. O candidato acha que apenas essas 2 ações para a segurança pública resolveriam os problemas dessa área? A segurança pública é obrigação do Estado, Milena, né? Mas nós, como gestores municipais, temos que auxiliar. Eu acredito que sim. A gente vê como experiência que é onde a gente faz a substituição das lâmpadas atuais por lâmpadas de LED, há uma segurança maior, há mais luz, há mais claridade e realmente isso afugenta os marginais. Em relação às câmeras de monitoramento, é citada a instalação das câmeras, mas não de uma central de monitoramento. Como isso seria feito? Nós vamos fazer uma central de monitoramento. Talvez não esteja claro no plano de governo, mas nós vamos realizar sim, implantar implantar câmeras de qualidade, né, com uma central de monitoramento na Polícia Militar. Essa central, então, seria gerida pela Polícia Militar? Sim. Ou por também alguns servidores da Prefeitura? Pela Polícia Militar. O candidato avalia que hoje o efetivo da Polícia Militar em Palmeira é suficiente para fazer os trabalhos de rondas e também mais essa central de monitoramento? Com certeza, Milena, com certeza. Não seriam buscados novos policiais, então, para a cidade? Não. Uhum. Falando agora em educação, o candidato cita a instalação, o pagamento e o mantimento de internet para as escolas e CMEs, buscando fortalecer as novas tecnologias. E também propor a aquisição de internet social nas localidades urbanas e rurais para o fortalecimento do ensino híbrido. Essa internet social, de que forma funcionaria? Seria oferecido gratuitamente à população, a custos mais baixos? Como seria isso? Gratuitamente à população. Nós temos famílias, tanto no interior quanto na cidade, que não tem acesso à internet na sua residência. Então, proporcionando locais para que essas pessoas possam se dirigir até lá e fazer o seu estudo, né? E é nesse sentido que colocamos essa proposta. Seriam construídos novos espaços específicos para esse serviço ou utilizada a estrutura das escolas e CMEs? Utilizando a estrutura das escolas e também, de repente, de alguma estrutura da comunidade. Hoje nós temos, principalmente no interior do município, barracões, né, das igrejas que são de boa qualidade e a gente poder disponibilizar com sinal de rádio e internet para aquela região. Outra proposta ligada à área da educação que o candidato cita no seu plano é implementar língua estrangeira no ensino fundamental. Seria apenas o inglês, inglês e espanhol, algum outro idioma em todas as escolas?
Nós temos especificidades em nosso município. Por exemplo, em Vitomarsum, há mais tendência à língua alemã, né? Em Santa Bárbara, há mais tendência à língua polonesa. Mas, no geral, acredito que o inglês seria na maioria das escolas. Seria, então, dividido por região? Por cada especificidade. E seria garantido para todas as escolas ou para apenas aquelas que fosse analisada uma demanda maior? Olha, nós pretendemos implantar durante os 4 anos de mandato em todas as escolas. É uma necessidade mundial da população hoje ter conhecimento de uma língua estrangeira e preparando essas crianças para o mercado de trabalho. E nós não podemos virar as costas para isso. Temos que colocar no nosso plano de governo e executar. Outra proposta relacionada à área de educação é ampliar o número de vagas para a educação infantil. De quanto seria essa ampliação? Nós pretendemos construir mais um CMEI no bairro da Vila Rosa, né? O bairro da Vila Rosa hoje já é o bairro mais populoso da cidade. Ele está recebendo mais 100 famílias que serão realocadas da Vila Monjola para o loteamento Sol Nascente, um loteamento que foi construído recentemente, será entregue às casas agora em novembro, e então vai aumentar a população. E a gente precisa atuar dessa forma, então vamos construir um CMEI no bairro da Vila Rosa, aumentando entre 200 e 220 vagas. No plano de governo do candidato, cita essa construção do CMEI no bairro Vila Rosa, assim como também uma nova escola no mesmo bairro e a construção de uma escola municipal no campo de Queimadas. Para fazer todos esses novos investimentos na educação, na saúde e a compra das câmeras para a segurança pública, são necessários mais recursos. Sim. Qual é o plano do candidato para aumentar a arrecadação municipal, para que também não fique apenas à mercê do repasse de recursos de outras esferas governamentais? Só com o recurso municipal não seria possível. Nós temos que buscar recursos, sim, seja através do PAR, seja através de outras emendas parlamentares. Nós agora recentemente construímos uma escola na comunidade do Quero Quero com recursos próprios, né? E as medidas que foram tomadas foram corte no orçamento da própria educação, né? Não comprometeu o trabalho, apenas sacrificou algumas metas, mas que foi preciso construir. Mas o nosso foco é buscar recursos, não comprometer o recurso municipal, que já é pouco. E além dessa busca por recursos, há algum plano para aumentar a arrecadação municipal? Olha, Amina, nós estamos passando um momento difícil, né? Naturalmente, eu acredito que a arrecadação municipal vai aumentar. A pandemia estabeleceu, como eu falei, uma diminuição de 35%. Mas nós temos alguns fatores em Palmeira. A situação logística, a situação privilegiada. Nós temos a implantação de uma empresa agora, a Premier Pet, no município de Porto Amazonas. É no município de Porto Amazonas, mas a logística dela facilita muito mais para Palmeira, né? A arrecadação vai para o Porto, mas os indiretos, com certeza, Palmeira vai ser beneficiada. Temos a Baston também, que está investindo em uma nova planta, que vai aumentar em 500 funcionários. Isso também, naturalmente, vai aumentar a arrecadação do município. Temos também um abatedouro se instalando em Palmeira, né? Isso também vai aumentar a arrecadação do município. Então, não vai precisar ações específicas. Palmeira está vivendo um bom momento. E o resultado será o aumento da arrecadação. O candidato, então, não pretende fazer, por exemplo, uma revisão dos tributos municipais, seja aumentando os impostos ou até mesmo diminuindo? Não vou penalizar a população. Nós estamos passando um momento de crise, não só em Palmeira, como no Paraná, no Brasil e no mundo. E não é o momento de penalizar a população. É o momento de mantermos o que tem, pés no chão, e eu tenho certeza, eu sou muito otimista e o Brasil vai voltar a crescer. E crescendo o nosso país, todos os municípios vão crescer junto e a arrecadação vai aumentar. Uma das formas de aumentar esses recursos disponíveis para investimentos públicos é o enxugamento da máquina pública, que é uma questão muito debatida no país. Qual é o plano do candidato para esse enxugamento? Há algum plano, redução de secretarias, de cargos comissionados, considerando que o seu plano de governo não cita nenhuma dessas propostas? Palmeira é um dos municípios que tem menos cargos comissionados em relação à população a outros municípios. 50% dos cargos comissionados, até foi uma lei que na minha época de secretário de gestão nós fizemos, 50% dos cargos comissionados são de servidores de carreira. Então, e a organização administrativa que temos hoje faz com que apenas se gaste o recurso que já está arrecadado. Então, vamos manter essas ações de austeridade na gestão.
né? Claro, se surgir algum outro fator, a gente também tomar mais as medidas. Mas do jeito que está hoje, o município está funcionando muito bem. E o candidato prevê alguma reforma administrativa no sentido de mudanças de secretarias, por exemplo? Sim, mas não colocamos no plano de governo, porque isso precisa ser estudado, né, avaliado, né, como que vai se... Porque a cidade é dinâmica, ela muda, né, então isso precisa de uma avaliação, mas logo no início da gestão, com certeza não. A ideia geral seria diminuir o número de secretarias ou apenas readequar alguns departamentos ou até mesmo criar uma nova secretaria para uma demanda específica? Pequenas readequações. Apenas internas mesmo? Sim. Mudando um pouquinho de assunto, o candidato cita a implementação do castramóvel para o atendimento de animais de rua em Palmeira. Sim. Isso seria feito com parceria de entidades de proteção animal. De que forma funcionaria esse castramóvel? Ele seria responsabilidade dessas entidades? Seria gerido pela prefeitura com o apoio? Como seria na prática? O município hoje possui um castramóvel, né? E a gente é aquilo que eu falei no início, né? Estabelecer as parcerias. Hoje nós temos lá a Carupe, que cuida dos cães, que faz um grande trabalho, né? E nós temos que estar próximo dessas entidades. Por isso, coloquei a parceria também com essas entidades para a gente fazer esse trabalho. Quantos animais de rua Palmeira possui hoje? Qual seria o tempo necessário para fazer a castração dentro dessa proposta do candidato? Olha, animais de ruas temos bastante, mas nós vamos iniciar o trabalho. Exatamente quantos eu não sei, mas nós vamos iniciar o trabalho e eu tenho certeza que a gente iniciando, a gente vai poder dar um resultado positivo para a população. Outra proposta do candidato é a criação do Programa Municipal de Distribuição de Calcário, com o objetivo de possibilitar condições de melhoria nas comunidades rurais, visando o fortalecimento da agricultura familiar e dos pequenos agricultores. Como seria esse programa de distribuição de calcário? De onde viria o material? Qual seria o recurso aplicado para isso? Os recursos que já estão na Secretaria de Agricultura. É claro que a gente pode buscar alguma parceria no governo do Estado, mas os recursos que estão na Secretaria de Agricultura, credenciar os produtores rurais e começar a atender aqueles que têm da menor propriedade para a maior. De que forma seria feita a escolha desses produtores? Da propriedade menor e produtiva, né? Você tem que atender aquela propriedade que é produtiva. Então, priorizando sempre os pequenos produtores rurais. Já há algum projeto de onde viria esse calcário, de onde ele seria extraído, de que forma a prefeitura faria essa captação? Olha, hoje não, porque a compra do calcário precisa passar por um processo licitatório, né? E a gente não sabe qual empresa que vai ganhar, então de onde vir. Então vamos fazer um processo licitatório e quem vencer a licitação a gente aí estabelece um contrato e faz o serviço. Seria então apenas uma empresa distribuidora do material? Sim. Falando agora também em uma nova construção prevista no seu plano de governo, o candidato cita construir um novo espaço próximo à nova prefeitura para convivência entre todas as idades, com atividades diferenciadas como dança, música, teatro, esportes e outras atividades. Como funcionaria esse espaço? Teria acesso livre? Seria gerido por associação de moradores, pela própria prefeitura? Seria gerido pela própria prefeitura, né? Através da Secretaria de Assistência Social. Hoje nós já temos um centro municipal de idoso, mas é um centro municipal pequeno que realmente não atende aquilo que a gente imagina que a população merece. Então uma construção nova, uma construção moderna vai dar mais qualidade a esse atendimento. Quais seriam as atividades realizadas no local? Seriam apenas promovidas pela prefeitura? Seria aberta a entidades para a utilização também? Como seria o funcionamento dessa nova estrutura? Das duas formas, né? Promovidas pela prefeitura, naquilo que já é normal, dentro da Secretaria de Assistência Social, do Esporte, enfim, outras secretarias, saúde, que possa utilizar. E as entidades também que queiram realizar lá suas atividades, estará disponível para a população. Outra estrutura voltada a essa prática cultural é a construção de uma concha acústica, democratizando o espaço cultural para ser utilizado de diversas formas. Qual seria a localização dessa concha acústica? Nós temos ideias de fazer em frente ao ginásio Sebastião Amâncio dos Santos, que já é um espaço que é utilizado para isso. Mas se lá
tecnicamente não foi o lugar mais indicado, a gente vai achar um outro local. O que é preciso é nós termos um local para isso, né? Principalmente, não só para eventos municipais, mas para evento das igrejas, né? Hoje a gente vê que há carência da construção de ter um espaço desse para servir os eventos que temos lá. Outro espaço citado, que seria voltado a práticas realizadas pela própria comunidade, é um espaço com infraestrutura para os empreendedores de food truck da cidade. Onde ficaria esse espaço e como seria o funcionamento, a administração do local? Veja bem, nós já temos, na verdade, um espaço para food truck. É nesse mesmo local. É a readequação, a gente chama popularmente lá de Praça do Parquinho. É a readequação desse espaço. Já temos o projeto para executar, então seria lá. Provavelmente a utilização de cada espaço passará por processo licitatório. Seria a estruturação desse espaço já existente, não a construção de um novo local para essa prática. Isso, porque eles estão na rua hoje em torno dessa praça. Então nós adequaríamos alguns espaços internos na praça para que melhor seja mais segura a população que usa e também com mais infraestrutura para eles que estão lá desenvolvendo seu trabalho. Uma outra demanda que foi levantada pela Associação Comercial de Palmeira é o crescimento dos vendedores ambulantes na cidade. A associação cita que eles acabam atrapalhando um pouco o comércio da cidade por vender sem nota fiscal, sem arrecadação de impostos. O candidato tem algum plano para a regulamentação desse público? Olha, nós temos que atuar forte na fiscalização. Hoje o município não tem um fiscal de postura, nós vamos contratar, né, e fazer com que ele atue forte para que esses vendedores sejam credenciados na prefeitura. Esses vendedores que viriam de fora teriam que passar por esse credenciamento? Essa fiscalização seria feita de que forma? Por quais servidores? Normalmente ele já tem que pagar a taxa de ambulante para fazer a sua atividade no município. Só que hoje não tem fiscalização, então se de repente ele não for na prefeitura, né, ele trabalha de uma maneira irregular. Então temos que pôr o fiscal para organizar isso. Falando ainda relacionado a isso, mas também de certa forma aos servidores públicos em geral, considerando a criação dessas novas estruturas, novas escolas, essa readequação da saúde, o aumento da fiscalização, há a previsão de concurso público para aumentar o quadro efetivo de servidores da prefeitura? Sim, vamos fazer concurso público. Para quais áreas seriam voltadas? Principalmente para as áreas de saúde e educação. E para essa área de fiscalização, por exemplo, seriam contratados novos servidores ou utilizados os que já existem? Nós precisamos contratar novos servidores. Hoje o município de Palmeira possui poucos fiscais, seja na área tributária, por exemplo, na área de postura, não temos nenhum fiscal, então precisa passar pelo concurso público e contratar esses profissionais, no mínimo 2 para iniciar. E para ampliar essas estruturas de saúde e de educação, qual que é a estimativa de quantidade de servidores que seriam contratados? Olha, precisamente eu não sei te dizer, porque nós precisamos primeiro construir esses espaços, né? Mas os servidores que serão necessários para operacionalizar, seja uma creche, seja uma escola, serão contratados. E há o recurso disponível para o mantimento desses servidores, sim, além das novas estruturas. Sim, como te falei anteriormente, Palmeira está num momento positivo de industrialização, de atração de novos investimentos e, consequentemente, isso vai aumentar a arrecadação municipal, propiciando, sim, contratar novos servidores. Em relação a esses novos investimentos, qual é o plano para a atração de ainda mais empresas de fora indo para a cidade para arrecadar mais impostos? Olha, nós temos uma situação logística privilegiada, né? E nós estamos cadastrados no programa do Estado de novos investimentos e nós vamos manter isso, né? Palmeira está num momento especial. Hoje, por exemplo, a empresa Baston já traz funcionários de outros municípios, tem outros funcionários de outros municípios indo trabalhar em Palmeira. Então, a gente tem que tomar, de repente, cuidado em relação a isso. Claro que novos investimentos são bem-vindos, mas nós temos que apoiar as empresas que estão lá. A ideia é oferecer mais incentivos fiscais para as empresas não apenas se instalarem em Palmeira, mas também para fazerem a contratação de mão de obra local? Veja bem, a lei de responsabilidade ela proíbe alguns incentivos fiscais. E como nós estamos vivendo um momento difícil da arrecadação, eu acho temerário a gente falar hoje em propiciar incentivos fiscais. Nós temos que ser austeros na gestão. E de que forma seria a estruturação do distrito industrial que o candidato cita no seu plano de governo? De que forma seriam feitos esses investimentos? Em quais áreas eles seriam feitos?
Nosso distrito industrial hoje, eles são ruas de terra, realmente não estão numa situação boa, precisam de investimentos. Volto a citar, nós fizemos essa pavimentação na Avenida das Palmeiras e a partir daquele momento a Baston avançou muito, seja no crescimento do mercado como no crescimento da contratação de funcionários. E o mesmo modelo nós queremos fazer no distrito industrial, pavimentar todo o distrito industrial, levar infraestrutura, melhorar a iluminação pública, fazer trevo de acesso, enfim, toda essa infraestrutura eu tenho certeza que farão não só as empresas que estão lá investirem mais, né, mas como também a atração de novas empresas. Há previsão de estabelecer alguma parceria com as empresas já existentes para viabilizar alguns desses investimentos em infraestrutura no distrito industrial? A área que o município vem oferecendo, e nós vamos fortalecer a área de treinamento de pessoas, né, qualificar os profissionais para entrar no mercado de trabalho, para fazer parte dessas empresas. Isso nós vamos fazer. Nós temos uma estimativa de treinar 1.500 pessoas em 4 anos nas áreas que as empresas estejam carentes de profissionais. Candidato, estamos chegando na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria de saber do senhor, caso venha a ser eleito, qual seria a primeira ação tomada pelo prefeito Marcos? Eu tenho certeza que a minha primeira ação é resolver definitivamente o problema da Santa Casa, né? Nós temos um jornal que está lá no museu desde 1992, que ele diz mais ou menos assim: se a população não ajudar, a Santa Casa vai fechar. Então, há 28 anos nós estamos com esse problema. O prefeito Edir aumentou muito os repasses e isso, como já falei, não foi suficiente. Então, o primeiro ponto que vamos atacar é a questão da Santa Casa. Palmeira não pode ficar sem um hospital. Candidato, agora eu abro o seu tempo para as considerações finais e também para que em 3 minutos o senhor declare por que acha que deve ser o próximo prefeito de Palmeira. Primeiro, eu quero agradecer a vocês pelo convite, agradecer a Carla, minha vice, por estar comigo nessa caminhada, agradecer a toda a população. Só um minuto. Agradecer a toda a população de Palmeira, que tem nos recebido com muito carinho em sua residência. E toda essa experiência que adquirimos, tanto a experiência minha quanto a da Carla, estamos preparados para governar o município nos próximos 4 anos. Né? Toda a experiência de vida que temos, a experiência administrativa, o nosso diferencial em relação aos outros candidatos é ter experiência na administração pública. E eu, com certeza, com experiência, a gente vai superar tanto a crise do Covid como outras crises que podem vir com muito mais facilidade. Por isso, meu amigo palmeirense, com muita humildade, eu quero pedir um voto de confiança para você, para nós continuarmos o trabalho, esse trabalho que vem dando certo e que está transformando Palmeira, levando o nosso município a um outro patamar. O candidato tem ainda mais 1 minuto e meio. Não, eu estou satisfeito, quero agradecer a você, Milena, pela entrevista, muito obrigado. Eu procurei elucidar todas as perguntas, estou muito satisfeito de estar aqui hoje. Candidato, nós agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade em conversar conosco sobre as suas propostas para a Prefeitura de Palmeira e agradecemos também a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a entrevista fica disponível na nossa página do Facebook, no portal DC+, e será disponibilizada no canal do YouTube. Até essa sexta-feira a gente segue fazendo a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Palmeira. Até amanhã.